Obrigado, pastor Marcos. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, para mim é sempre um prazer poder estar aqui, compartilhar com você a palavra do Senhor, refletir com você sobre nossos erros, os nossos acertos, sobre os nossos posicionamentos familiares. E eu quero, obrigado, campeão, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu quero novamente fazer uma reflexão com vocês sobre esse texto, mas olhar de uma forma um pouco mais profunda. João, capítulo de número 2, verso de número 1, que nos diz assim, João 2:1, todos acharam, amém? Vamos ficar com essa tradução aqui, que aí todos ficam. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Olhe para mim. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa história e como aplicá-las ou aplicá-la de uma forma positiva no nosso cotidiano, na nossa vida. Como fazer desses ensinamentos aqui algo proveitoso para o meu casamento, para a minha casa, para os meus filhos. É isso que eu quero conversar com vocês. O texto diz que o primeiro milagre, eu não sei se você notou, mas no final diz assim: e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, certos seus discípulos creram nele. Esse texto nos oferece a indicação de que provavelmente o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, mas muito mais do que o primeiro milagre, é importante nós olharmos onde ele vai realizá-lo. Ele poderia fazer seu primeiro milagre numa sinagoga, para atrair a atenção dos fariseus, para despertar neles a fé. Ele poderia usar como seu primeiro milagre, ressuscitar um morto, um defunto, e assim criaria um impacto muito grande para iniciar seu ministério. Mas quando nós vemos Jesus iniciar ou realizar seu primeiro milagre, a iniciação do seu ministério, ele opta por um casamento. Ele opta por realizar o primeiro milagre na formação de um novo núcleo familiar, ou seja, onde um homem se desgarra ou se desprende de sua família de origem e vai então se unir a uma mulher que também vem oriunda
de uma outra família, e agora os dois se unem numa proposta vitalícia, numa proposta monogâmica, numa proposta heterossexual, até que a morte os separe. Eu acho isso extraordinário, porque isso demonstra a preocupação que Deus tem com a nossa casa, com a nossa família. Seu primeiro milagre vai ser numa festa de casamento. Talvez já indicando o maior ambiente onde precisaremos de milagres. A nossa casa, onde as nossas máscaras caem. Porque você pode olhar para o Cláudio Duarte, achar o Cláudio Duarte divertido. Pergunte para minha mulher se eu sou engraçado. Você pode, olhar para o Cláudio Duarte e achar que o Cláudio Duarte é educado. Beleza. Pergunta para meu filho. Pergunta para quem convive comigo todo dia. Esses dias eu fui num ambiente muito legal. Nos bastidores, a mulher do camarada foi falar um negócio para ele. Ele falou: fica quieto que eu estou conversando. Poxa. E eu escutei, vi, mas fiquei quietinho. Menino, nós não fomos para o culto. Ele pegou o microfone, falou: gente, família é um projeto de Deus. Família é algo extraordinário. Eu pensei comigo, quem é aquela mulher que ele estava falando? Eu quero, que possamos refletir que a nossa primeira igreja, um local mais importante para nós, segundo a Bíblia, é a nossa família, a nossa casa. E ela sempre vai precisar de milagres. E como é que nós vamos fazer para que a nossa casa seja um ambiente de milagres? O texto diz que uma família está se formando. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E o verso logo em seguida começa a delinear o caminho. Estava ali Maria, mãe de Jesus. O texto não indica que Maria foi convidada, porque senão o texto poderia dizer: foi convidada Maria, os discípulos de Jesus e Jesus. O texto não diz isso. O texto diz que estava ali Maria, mãe de, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos. O que o texto me indica é a qualidade de relacionamento que aquela família nutria. É as pessoas cujas quais aquela família tinha por perto. Porque se tem uma coisa importante no sucesso da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, é quem fica por perto. Nossas conexões, nossos relacionamentos. Ô gente, fala sério. Quantas pessoas tinha no jardim do Éden? Quantas? Como é que o Adão dá mole para a mulher dele bater um papo? Você pensa se o casamento não precisa de milagre? Se tem gente no casamento que é capaz de conversar com cobra. Eu confesso a você que eu ainda tenho dificuldade de entender isso. Que tipo de comunicação foi essa? Se foi verbal, para mim, se foi verbal, era louca. Ou então os bichos tudo falavam. Porque se eu estou no lugar e a cobra fala: Cláudio, olha que fruta boa, não vai dar tempo de eu comer, irmão. Eu estou nas canelas, longe. Pastor, como é que explica isso? Não sei, irmão. Estou esperando chegar no céu para bater um papo. Ou com a Eva ou com a cobra. Não sei quem foi para lá. É ou não é verdade? Mas o que o texto me indica aqui é algo muito importante. É que estava naquele casamento
Pessoas que faziam parte do círculo de amizade daquela família. Querido, é muito importante. Fora, você pode ter muita gente no seu contato, no seu network, na sua rede de relacionamento, mas para levar para a tua casa, para perto da tua esposa, para perto do teu marido, para perto dos teus filhos, tu tem que ter critério e selecionar. Não é qualquer um que pode entrar na sua casa, ver suas coisas, entrar no seu quarto, sentar na sua cama. Pô, pastor, isso tudo é palhaçada. Então leva e lasque-se. Pô, nossa casa é o nosso santuário. Entendeu? E pior, fique atento, mulher. Fique atento, marido. Porque às vezes, uma pessoa séria fala as coisas de uma forma suave. Que você quer ver? Vou te dar um exemplo agora. Você começou a levar uma mulher lá para sua casa, uma amiga sua. Sua casa é maneira, felicidade. Seu homem é um homem maneirinho. Seus filhos são bem criados. A senhora tem umas coisas materiais, legal. E aí a sua amiga começa a ficar, às vezes, não é nem uma má pessoa, não, inicialmente. Começa a olhar para o seu marido, para os seus filhos, para as suas coisas, e diz, por que eu não tenho? E aí ela começa a olhar para o seu marido, sim. E seu marido começa a ver que a sua amiga está dando mole para ele. Se ele for um camarada despreparado, inexperiente, imaturo, o que ele vai falar? Essa amiga sua, não pego porque não quero. E presta atenção, se insinuar para alguém é algo tão subjetivo, que a pessoa pode dizer que não estava fazendo e você não tem como provar. Você confundiu meu olhar, confundiu. Eu estava só mordendo o dedo. Mas se o seu marido for um homem decente, ele vai falar, querida, traz essa mulher mais aqui não. Está tirando a nossa privacidade. Não gosto muito dela. Sabe? O que ele está falando nas entrelinhas? Essa dona é perigosa. Está de olho em mim. E eu estou fazendo uma força para não pegar. Às vezes você começa a levar um amigo na sua casa, e como é que sua mulher vai dizer para você que seu amigo está dando em cima dela? Então ela começa a dizer, não quero esse camarada aqui, não traz aqui, não tá. É uma maneira, aí os outros não entendem. Quando vê, pastor, ora por mim. Por quê? Levei uma amiga lá para cá, nem me fala. A amiga pegou seu marido, nossa, o senhor é profeta. Deus te revelou? Não, querida. Esse é um buraco que está sendo cavado todo dia. E aqueles que não... Não é qualquer um que entra na sua casa, tem que selecionar pessoas que tem um compromisso com a sua felicidade, que no momento de crise vai agir para que você resolva seu problema. Vai lá dar uma olhadinha no que os seus filhos... Menino, eu estou com neto. 1 ano. Marco, meus parabéns, viu, querido? Que eu sei que vai ser papai. Um ano. E 8 meses tem um menino. E aí, meu filho e minha nora chegou lá e falando, não vamos dar mais o celular para o menino. E sabe como é que é vô? O que é vô? Vô é um cavalo que o filho amansou para o neto montar. É mais ou menos isso a definição. E eu comecei a ficar chateado. Falei, o que custa o menino? Quer ver um desenhozinho? Um menino de 1 ano e 8 meses. Meu filho falou assim, pai, preste atenção. Botou no desenho que o meu filho queria que ele visse. 1 ano e 8 meses. Aí ele olhou. E eu estou olhando, meu filho mandou.
Eu falei, eu não estou vendo isso. E botou no que ele queria. 1 ano e 8 meses. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O que está acontecendo com essa geração? Tem que prestar atenção em tudo, ó. Em tudo, ó. Em todo e qualquer lugar. Quem anda perto da sua esposa, quem conversa com ela, nesses cabeleireiros, por exemplo, que põe aqueles troços que esquentam a cabeça da mulher. Se a cabeça da mulher já é perigosa, fria, imagine se esquentar, meu Deus do céu. Nós temos aqui o primeiro grande, né, o conselho. Estava ali Maria, mãe de... Pergunta minha para você e para mim também. Quem está na sua casa, na sua vida, na sua intimidade? Hoje, meu filho, se você... pastor, não sei ainda, então não leva. Entendeu? Então não permita se aproximar da sua família. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o texto diz que Maria estava presente. Mas aquela família teve a preocupação de mandar um convite. Porque se tem uma coisa que é importante no casamento, o que é? Convidado, gente. A festa só é festa se tiver convidado. Eu fui num casamento um tempo atrás que o noivo não passou mal. O noivo estatalou lá, não sei se arrependeu, traumatizou com aquilo. Menino, eu pensei, a festa, ó. Levaram o noivo para o hospital, a festa rolou solta. Descobri nesse dia que os convidados são muito importantes. Mas também já fui numa festa de casamento que tinha umas 15 pessoas e mesa para mais de 100. E eu fui, e vou te falar o que é ruim nesse lugar. Não é comer, porque tem comida com força. A maioria não vem. Se eu quisesse até levar, eu levava. É que eu não podia ir embora cedo. Pensa, uma festa sem quase ninguém. Eu sou um dos únicos que fui. Não dava para sair despercebido. Fui quase um dos últimos a sair, também só tinha uns 15. Você pode pensar, não demorou muito. Ô, gente, não tinha com que os noivos tirar foto, eu tirei umas 20. Eu falei para minha mulher, eu acho que nós estamos casando de novo, não é possível. Vem aqui de novo e tirar foto aqui, vem aqui. Então deixa eu falar, quem você vai convidar? Porque o que indica aqui é que Maria já fazia parte do relacionamento, indica aquilo que você já tem. Agora, quem vem agora? Quem é que você permite introduzir? E o texto diz que essa família, ela tem a preocupação de mandar um convite para Jesus. E eu acho isso extraordinário, porque até o presente momento, a maioria dos convites que eu vejo de Jesus é para expulsar demônio, curar doente. E essa família, pergunto eu para você, estava precisando de Jesus lá? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por necessidade, não. Essa família não chamou Jesus porque ela tinha uma necessidade. Essa família convidou Jesus para ir no seu casa. Jesus, imagine se sou eu. Aí, Jesus, vou casar. Beleza? Queria que o senhor fosse lá. No meu casamento. Tá? Não tem crise não, ainda não casei. Tem alguém doente? Tem nada, rapaz, não vou fazer uma festinha. Comida, ó. O senhor, como chefe dos crentes, sabe a importância de comida para nós. Certo? Então vai ter muita comida. O senhor está convidado para viver comigo momentos felizes, porque tem gente que vem para a igreja, parece que Jesus é só sofrimento. Vim aqui buscar Jesus. Estou desempregado.
E você, doente. E você, os demônios. E você, depressivo. E você, solteira. Isso aqui virou um trem fantasma. Fora os que vêm e não sabem o que vem. Você vem aqui, o que você tem? Tem nada, ué. Gente que não tem nada não pode vir, não? Os bons não vêm, é só os lascados. Deixa eu falar uma coisa para você. Trabalhe com prevenção. Leve Jesus para a sua vida antes do problema chegar. Faça dele parte do seu cotidiano. Seja ele ruim ou seja ele bom. Jesus está lá, olhando uma musiquinha. Maneiro, imagine ele assim, ó. Ô, gente, ele é o rei da nação que mais gosta de festa. Os judeus têm 7. E os crentes protestantes no Brasil não gostam que nós dançamos. Você é louco? A Miriam dançou, o Davi dançou, todo mundo dançou, e na hora nós não podemos dançar? Eu não estou falando desses proibidão aí, doideira assim, não. Não é isso não, mano. Mas só, eu imagino Jesus lá naquela festinha, feliz da vida, porque um casamento está sendo bem sucedido. E Jesus está lá na festa, comendo, bebendo, se divertindo, assim de gente na festinha. E Jesus está lá. Quando de repente, menino, o vinho começou a acabar. Pastor, o vinho era com fermento, sem fermento, tinha álcool, os pinguços já estão tudo de olho em mim. Para saber se pode manguaçar. Deixa eu falar para você, eu, Cláudio Soares Duarte, não sou a favor do álcool, principalmente dentro de casa, porque ele ensina nossos filhos para beber. O consumo de álcool é hoje, certo, o motivador da maioria das crises domésticas, como violência doméstica, pornografia, prostituição, pedofilia. Então, álcool zero. Pô, pastor, mas eu, sim, fala assim, não, vim hoje visitar aqui a igreja, até gostava do senhor, e agora só fala que eu não posso beber. Esse dia fui pregar numa igreja, falei, o Eucana, um cara falou, eu também. Eu falei, não, rapaz, Eucana é um nome próprio. O pinguço já gostou logo. Você está rindo, mas é sério. Então eu sei que tinha vinho. Para os mais ortodoxos não tem álcool, por menos era muito. Certo? Então não vou entrar no X. Só que o vinho está acabando. E o que representava o vinho? A alegria. E como é que uma família vai sobreviver sem alegria, sem ser feliz? Gente, olha, eu vim aqui pregar, eu estou doido para voltar para casa, porque para mim não tem um ambiente mais legal do que lá na minha casa. Ô pastor, lá não tem problema não? Às vezes eu vou para casa e chego lá, arrumo logo uma briga. Dá até vontade de voltar para o culto. Para ver se tem mais um para eu pregar. Mas é o lugar da minha felicidade, onde eu reabasteço, onde estão as pessoas que me amam de ver. Nossa família não pode faltar alegria, não pode faltar felicidade, pode faltar comunhão. Casamento é para isso, família é para isso, gente, para sermos felizes. Por que tem gente que trabalha? Porque não quer chegar em casa. Tem uns caras que ainda trabalham, sai do trabalho, e chega em casa. Aí a mulher fala, ele diz, eu nem escuto, pastor. Ela grita, mas eu estou escutando baixinho, porque quando eu bebo, perco a audição. Eu até entendo. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Talvez porque não gosta de estar em casa, ou porque é alguém que perturba o outro que acabou de chegar. Eu não sei quem você faz parte dessa trama. Eu sei que família é lugar para ser feliz. Vinho, muita felicidade. Felicidade no amor entre você e sua esposa. O
Quem aqui é casado, levante a mão. Olha que beleza, quase todo mundo. Deus te abençoe, te guarde. E meu sentimento? Ô gente, eu casei com uma mulher para quê? Para ser, ou melhor, não para ser feliz, para compartilhar a felicidade. Porque feliz eu já era sem ela. E se ela morrer hoje? Continuo feliz. Eu vou chorar um pouco para valorizar o defunto, mas, certo? Eu não dependo de uma mulher, você não pode depender de um homem para ser feliz. Quem te faz feliz é Deus. Posso ouvir um amém? Então para com essa palhaçada de depositar nos outros a sua expectativa de felicidade. Se decepciona com a pessoa, fiquei amargurado, nunca mais eu sou feliz. Então morre, miserável. A vida é assim de decepções. Família é lugar de ser feliz, quando os filhos nos irritam. O que eu faço? Eu sempre migro para um ambiente onde não está ruim. Me aborrecei com minha mulher, vou lá para o meu filho e falo, filho, vamos aqui, porque o negócio lá, ó, o inimigo está furioso. Aí meu filho já começa a rir, pai, né? E fala, mas o senhor também tem culpa. Eu digo, pô, o inimigo está vindo para cá? Poxa, achei que era só lá. Que basta falar alguma coisa contra nós que nós já estamos saindo em defesa própria. E aí eu vou para lá me divertir. Às vezes é meu filho que me tira o sério. E aí eu vou para minha mulher, filha, o que é aquilo que nós fizemos? Meu Deus do céu, puxou você, purinha. Isso aí não tem um indício do meu DNA. Aí ela fala, meu filho, esse menino é bom, ainda é novo, não liga não. Devíamos ter comido no ninho, mas não comeu. Agora que cresceu já era. E aí eu fico, é isso mesmo, isso. E lá em casa é assim, lugar de felicidade. Lá em casa não fala palavrão. Não, palavrão não. Aí quando você fica nervoso, só miserável, filho de uma meretriz desviada, alguma coisa assim, sei lá. Um local de paz, de alegria. Muito vinho. Só que o texto diz que o vinho está acabando. E está assim de família que não tem mais vinho. Não tem mais alegria não. É uns relacionamentos assim, preto e branco. Porque vinho tem cor, vinho tem cheiro e vinho tem sabor. Está assim de família que não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Uns troços assim, soço. Uns casamentinhos assim, sabe? Foinha. Sabe? Os encontros amorosos são de 3 em 3 meses. E dura 5 minutos. Ô meu filho, vocês sabem quem fez? Tem criança aí, né? Não vou falar pornografia não, estou só brincando com você. Você sabe quem fez o sexo? Foi Deus. Vocês estão espantados? Foi Ele. Para quê? Para você fazer com a sua mulher. Aí o cara não casou, quer fazer sexo. Casou. Para de fazer. Quando não pode, ele quer fazer. Quando pode. Não sei se o casamento assassina quase 90% dos hormônios. Tá namorando, você olha para ela e fala, maluco. Ou ela sai perto de mim, eu vou rasgar ela no meio. Não é verdade? Casa não rasga nem na beiradinha, irmã. Você tá rindo de quem? De mim? Escute só. Casamento é lugar e família é lugar para sermos filhos são herança do... É isso aí, querido. Só que essa família está enfrentando um problema que muitos de nós temos. Porque eu aprendi uma coisa, família nenhuma pode não ter vinho nenhum. E família nenhuma vai ter muito vinho para sempre. Porque me parece que o vinho é um negócio que... Tem época que está tudo bom, louvado seja Deus. Tem época que diz, meu Deus do céu, por que você não volta logo? Oh meu Deus, tem época que você fala, Jesus, se o senhor voltar agora, eu acho que eu prefiro ficar. Porque aqui está tão bom, eu estou me dando tão bem. Só que o texto diz que essa família enfrenta um problema. O vinho, aquilo que trava alegria, aquilo que trazia comunhão, sabe?
aquilo que muitas vezes inibia os defeitos, estabelecia uma linha de comunicação mais clara, mais objetiva, sabe? Aquilo está faltando. E aí, quem é que nota isso? Quem tem compromisso com a família. Quem notou que o vinho não vai dar para ir até o final, preste atenção. Aquele vinho não era suficiente para o período daquela festa. Se nós não prestarmos atenção, durante o nosso casamento, o nosso relacionamento familiar, nós vamos consumindo o vinho, a alegria, sabe, a satisfação, ela vai sendo gasta. E se ela vai sendo gasta, ela precisa ser reposta. Senão acaba. Por que pessoas dizem: não amo mais meu marido, não amo mais minha esposa, eu vou ser obrigado a colocar meu filho para fora de casa, eu vou ser obrigado a ir embora dessa casa porque eu não suporto mais. O que faz com que essa ruptura aconteça? O vinho que não foi reposto. Porque o casamento vai trazendo desgaste. O relacionamento, ele vai trazendo desgaste, porque quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Você não vai ter atrito comigo. Eu não estou perto de você, mas se eu estiver, certamente nós vamos ter. Então, durante o dia a dia, você tem um atrito com a esposa, com o filho, com os pais, com horários, com programas televisivos, com tarefas domésticas. Hoje o atrito ainda é muito maior, porque esse humanismo cujo qual nós estamos inseridos nos transformou em divindades. Muitos de nós, ou a maioria, se não todos, achamos que somos pequenos deuses, onde tudo tem que girar ao nosso redor, acontecer segundo o que nós queremos. Qualquer contrariedade já nos expõe a uma explosão, um nível de intolerância alto. Nós vamos nos relacionando e vamos nos ferindo, sim. Nós vamos aqui, uma palavrinha, uma coisa. Por quê? Por causa da proximidade. O desgaste vai acontecendo. Maria é alguém que nota. Aquela família, como eu disse, ela tem a preocupação de trazer para perto pessoas que têm o compromisso. É assim que funciona. Pega, por exemplo, uma palavra que hoje eu nem sei se usa mais, a palavra penetra. Aquele que não era convidado. Se você pegar numa festa, der uma festa na sua casa, e você convidar amigos, e acontecer, por exemplo, alguém está sem a bebida no copo, e o garçom não está passando por ali, e você já começa a ver nesse convidado ou nessa pessoa um índice de insatisfação, e você é amigo da família, você não quer que aquela pessoa saia daquela festa falando mal daquela família, dizendo que aquela festa não foi boa, porque quando você tem compromisso, aquela festa também é sua, mesmo que não seja na sua casa, é na casa de alguém que você tem compromisso. O que você faz? Não te serviram não, querido? Só um minutinho, tá bom? Ô garçom, dá um pulinho aqui, querido, e serve o amigo aqui que está com a bebida. Por quê? Porque se você tem compromisso com a casa, se você tem perto de você, de seus filhos, de sua família, você sabe por que é que as famílias de antigamente protegiam melhor seus filhos? Porque os vizinhos e amigos também ajudavam a criá-los. Se você tem mais de 30, tu sabe. O vizinho via você fazendo alguma coisa de errado, vou falar para o teu pai. E como é que nós fazíamos? Não vai...
Fala não. Fala não. Senão eu vou apanhar. Hoje, se mete na sua vida. Aliás, se você achar meu pai para falar com ele, me avisa que eu estou precisando falar com ele. Porque às vezes tem pai que não tem nem tempo. Olha o filho sentado na sala e diz para a mulher: quem é esse menino aí? Ele diz: é o Jorginho, nosso filho. Menino, vem cá, Jorge, para me te dar um abraço. Se eu te visse na rua, eu não sabia quem você era. Tem mulher se sentindo viúva de marido vivo. Você está rindo, mas é sério. Maria é alguém que... Agora vamos cá. Se um penetra, olha o outro sem bebida, o que ele faz? Chama o garçom? Tá ruim aqui, né, irmão? Tomei quase nada, bicho. Ô festinha michuruca, hein? Nós precisamos trazer para perto de nós, de nossa casa, de nossos negócios, de nosso ministério, gente que tem compromisso. Isso é muito importante. Quando Deus te traz para uma igreja, que Ele é o dono, e você entra no banheiro e vê um papel higiênico, que caiu no chão o rolo por acidente, e você não coloca no lugar, essa igreja não é minha, eu não sou pastor, não interessa, essa igreja é do Senhor. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo aqui, se há um comprometimento ou se não há, é muito importante. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Nós vemos, o vinho está acabando, não dá tempo de comprar. Essa estrutura aqui não é da nossa atualidade, não era assim, ir ali e comprar vinho para uma festa, ou comprar refrigerante para uma festa. Maria então está vendo que aquilo vai dar errado, que aquilo vai ser uma vergonha, que aquilo vai ser um fiasco, que aquilo vai ser um desastre. Então Maria, que está provavelmente nos bastidores, de onde parte a bebida, de onde saem os recursos para passarem pela porta da sala e serem servidos, porque essa é uma grande orientação. Os grandes problemas das famílias não acontecem nas salas de visitas, onde os outros podem ver, onde nós queremos oferecer a aparência. Ela acontece nos bastidores, no quarto, nos lugares onde as pessoas não podem nos ver. Por isso é que eu digo, quem já ouviu a expressão roupa suja se lava em casa? Esqueça isso. Você quer roupa suja a gente lava na frente dos outros. Que é isso, pastor? Sim, tem um problema para resolver, chama um mediador. Por quê? Porque na frente dos outros a gente fica mais educado. Se você está sozinho e você quer resolver um problema e a sua mulher falou um negócio que te irritou, como é que você fala? O quê? Fala de novo. Se você está perto de alguém, como é que você fala? Não entendi, você poderia repetir? Você está rindo? Em casa a máscara cai. Você fala assim com sua esposa: amor, o que é? Se não tiver, ninguém. Se a roupa suja estiver em casa. Agora fala perto dos outros: amor, oi filho, me chamou? Nós fica tão educadinho na frente dos outros. Parei de discutir sozinho, que a briga ficava feia. Melhor coisa para fazer na minha casa nessa época era vender faca. Passei a discutir na frente dos outros. Por quê? Porque aí ela fica tão doce assim, mais maleável. E eu também. Pode repetir? Repeat, please. Dá para falar de novo? Eu acho que não entendi o ângulo cujo qual você está expressando a sua posição. Se está em casa, eu vou matar você, sua praga. Aprenda a falar comigo.
Olha como é que o vocabulário muda. Nossa! Hã? Sim ou não? Sim. Minha vontade é esganar você. A minha vontade é ver você falecer por asfixia. Olha como é que fica mais suave. Você está rindo, mas é sério. Os problemas, gostou, né? Esse pessoal que ri depois dos outros é o maior barato. É um riso meio retardado. Todo mundo riu, estou brincando, viu? Exatamente para causar mais riso. Tá certo? Mas preste atenção. Ô, gente, os maiores problemas que vamos ter de verdade acontecem na nossa intimidade, onde deixamos poucas pessoas irem. Mas aquela família deixou Maria ir lá. E Maria é gente boa, sim ou não? Se tem uma coisa que eu odeio, é as extremidades quando o assunto é Maria. Me perdoe os católicos aqui presentes e os protestantes também, porque para mim são dois sem noção muitas vezes. O primeiro porque quer dizer que Maria não é ninguém. Ah, Maria é uma mulher comum. Como assim? Você é louco de dizer que Maria era qualquer uma? Maria foi a única mulher que pisou nessa terra e teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe. Que história é essa? O anjo diz para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és vós entre as mulheres. Então esses protestantes que ficam dizendo que Maria é qualquer uma, vai ler a Bíblia, meu filho. Agora também os católicos: Maria não pode ser mãe de Deus, gerou Jesus, extraordinário, não pecou, certo? Quando se relacionou com José, porque não morreu virgem, e não fez nenhum pecado. Por que ela não pode ser mãe de Deus? Porque Deus é mais velho? Você só pode ser mãe de quem é mais novo? Então é um puxando para o lado e outro puxando para o outro. Maria, para mim, foi a mulher mais importante, que recebeu a melhor missão e a maior missão. A Moisés, Deus entregou seu povo. A Davi, Deus entregou seu reino. Aos profetas, sua palavra. E a Maria e a José, seu filho. Então, lave sua boca antes de falar desse casal. Se não sabe falar, fica quieto. Agora não bote num lugar também que não está. Maria está lá, fundamental, vai fazer parte do primeiro milagre. E ela tem compromisso com as pessoas que se relacionam com ela. Ela vai lá, ela pode resolver sim ou não? Sim ou não? Não! Mas ela conhece quem? Então, ela vai lá falar com... E é o maior barato isso. Ela chega e fala assim: ô, meu filho, o vinho acabou. Isso vai ser uma vergonha, Jesus. Esse pessoal não tem vinho. Por que você não faz uma pregação? Imagino eu, aí já é o meu conteúdo. Por que você não prega aí para o pessoal esquecer do vinho? Que aí eles estão escutando. Ninguém come nem bebe mais nada. O senhor já faz um amém e manda os crentes embora para casa. Ela está preocupada, ela quer que aquilo seja resolvido. Ela não quer que aquela família viva uma grande porque Deus não quer envergonhar você. Deus não quer te humilhar. Deus não quer ver você com um casamento, com seus filhos tudo bagunçado, sabe? Que essas coisas esquisitas que muita gente vive. Porque tem gente que vive um relacionamento que eu vou falar para você, meu Deus do céu. Agora olha o que Jesus falou para ela: ô, mamãe, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus está falando para ela? Parece que ele foi grosso, sim ou não? Parece ou não parece? Mas usou uma expressão muito comum para a época. E na verdade ele só está falando para ela: mamãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Fica tranquila que eles me convidaram. A senhora não pode resolver, mas eu posso. Fica tranquila que na hora certinha eu vou agir. Maria entendeu perfeitamente. Passou pelos convidados e falou assim: está vendo aquele convidado ali, ó? Passou pelos garçons e disse: está vendo aquele convidado ali, ó? O que ele mandar vocês fazer, faz, que aquilo rebenta. Meu menino, Jesus. E toma-lhe festa.
Quando o vinho está quase acabando, que eu aprendi uma coisa com Deus muito ruim. Ele costuma agir aos 44 do segundo tempo. Deixa eu usar o futebol, porque é uma coisa muito comum do brasileiro e do carioca. Fui assistir aquela final do Flamengo lá em Belo Horizonte, na casa de uns cruzeirenses. Se você é flamenguista, sabe a dor que estava no nosso coração. Eu falei, e eles gritando. E eu falei, Jesus, meu Deus do céu, o Flamengo vai perder. E eu aqui no meio dos inimigos, dos alemão. Menino. E eu não oro por futebol, porque tem um pessoal orando para eu perder. Eu oro para o outro ganhar. Sei lá, vira meio feitiçaria. Eu não gosto não. Eu não gosto não. Não oro para essas coisas não. Ah, o meu time ganha. Já tem um jogador aqui, esses que vão ganhar dinheiro, que ore. Eu só torço, ganha, não ganhou. Não ganhou. Lascou, vou para casa. Tem outro jogo daqui a um dia. O problema não é meu. Mas aquele dia, menino, eu vi aos 44. O Flamengo fazia aquele golão. Eu só no meio dos alemão, o único flamenguista. Falei, hoje Deus está querendo. Está querendo fazer igual o Josué. Hoje eu vou engrandecer o seu nome no meio de Israel. Falei, é hoje que eu vou arrebentar. Porque às vezes, querido, você está assim, pastor, eu estou nesse culto, eu estou assim mesmo. Aliás, eu não estou nem nos 44, já estou na prorrogação. Porque tem época. E quando tudo parecia perdido, o que tinha naquele casamento com fartura? Água. Porque às vezes seu casamento, sua família virou uma água. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, não tem nada. Se alguém pergunta quem é aquele ali, você fala, aquele em pé ali? É, meu marido. É? Mas nem parece. Mas é. Não que eu gostaria que fosse. Aquele ali é seu filho? Qual deles? Aquele lá, o que está correndo. É, menino. Aquilo é meu, não para. Tua energia. Você queria que ele fosse doente? Criança tem que correr, rapaz. Deixa as crianças correr. Você não já correu? Agora os meninos correm. É porque você envelheceu, não dá para correr atrás. Você pensa que você não corria? Pergunta ao seu pai a quantidade que você corria. Esse menino é seu filho? Aprendeu essa velocidade porque saiu de tu. Meu neto vai lá em casa, sobe tudo. Os meninos, chegou um menino, levanta os troços que quebra tudo. Quem chegou? Miguel. E não é o anjo, é meu neto. O menino mexe em tudo, Paulão, quebrado, o menino. E o meu filho fala, eu falei, deixa o menino. Mas pai, eu falei, isso é seu filho, rapaz. É você, quando era pequeno, você quebrava tudo. Você eu tinha que amarrar com corrente, esse menino ainda dá para deixar solto. Preste atenção. Eu queria que você olhasse o que está acontecendo aqui, sabe? E é nesse momento que só tinha água, porque tem uns casamentos e umas famílias que é água, ninguém pode sujar nada. Ninguém pode sujar nada. O marido chega em casa, a mulher diz, tira o sapato, mão na cabeça, encosta na parede. Maluquice é essa, rapaz? Aí dia, vamos comer uma pipoca, acabou, joga o resto pro alto, espalha tudo. E agora nós vamos dormir, amanhã a gente passa a vassoura, o aspirador, cheio de sal. É ou não é? Vai desidratar. Maravilhoso. Mas não, as crianças que não podem fazer bagunça, então dá droga para seu filho. O menino quer correr, não corre não. Por isso que eu gosto de casa de aglutinado. Por isso que eu prego sobre isso. Casa de aglutinado, as crianças são fera. Catarros correndo. Os meninos cheios de saúde. E correm para lá, e com o menino resfriado, dá banho. Em fio de dispersivo. Vai na casa de dispersivo, os meninos bobão. Tio, boa noite. Fumou o quê, garoto? Cadê o resto dessa sua pedra? Ô, gente, tá vendo como que você está se divertindo? Estou falando da sua família.
você se divertindo com a sua própria história. Isso aqui é quase uma biografia sua, ou nossa. Certo? Então o que nós olhamos? Nesse momento que só tem água, porque tem casamento que já é água, as famílias aguadas. Jesus falou, agora eu vou entrar em cena, esse negócio ainda não acabou, e essa família me convidou, e se eles me convidarem, eu vou fazer o que sou capaz de fazer, e vou fazer o final dessa história ficar muito melhor que o começo. Porque você pensa que o seu casamento acabou, que a sua família destruiu, só acabou e só se destruiu se Jesus não tiver. Porque se ele tiver, se prepara, porque está para vir por aí a melhor fase do seu casamento, da sua família. Seus filhos irão chegar onde você não chegou, o seu teto será o piso dos seus filhos. Aí, sabe o que Jesus fez no auge da crise? Falou, gente, o vinho acabou. Pessoal aí, tem dinheiro não, quer fazer festa, mas não tem. Sorte deles é que eu estou aqui. E presta atenção no que eu vou fazer agora com essa água. Pim, pim, pim. Bebe agora para ver se é vinho. Foi isso que ele fez? Sim ou não? Não, ele chamou o garçom e falou assim, irmão, tá vendo aquelas talhas de água lá? Enche até a boca de água. Beleza. Maria tinha falado, obedece a ele. Encheram. Aí Jesus falou, agora pega um pouco e leva para o organizador da festa, para o maître, e manda ele provar. Eu imagino o cara levando. Aquela água estava suja, que o pessoal lavava a mão. E Jesus mandou o cara tomar. O garçom só levou porque era para o cara. Se Jesus falar, toma. Porque quando o cara tira, o que tem ali? Água. E ele está levando para o cara provar o quê? Água. Quando ele chega lá, falou, o moço lá falou para você provar. Quando o cara provou, falou, nossa, que vinho bom, é isso que vai servir agora? O servente deve ter falado, o que tem aí? O servente sabia que tinha tirado água, o cara não sabia de onde vinha o vinho, ninguém sabia nada, porque Jesus entrou em cena, e quando Jesus entra em cena, o impossível acontece, o inacreditável começa a se tornar real. 6 talhas de aproximadamente 70, 80 litros cada uma, Jesus acabou de dar presente para o noivo, um vinho caro. A festinha continuou, sim ou não? Sim ou não? Mas ninguém que estava na festa soube disso. O agir de Jesus passou despercebido por todos os que estavam lá. O único a narrar isso é João. O que isso indica, pastor? A descrição de alguém tão poderoso que quer entrar hoje na sua vida, no seu casamento, livrar você da vergonha, e ninguém precisa estar sabendo. O que ele quer é que você o honre com o estilo de vida que ele vem te oferecer. É só isso. Agora, a decisão de levar Jesus para essa festa não foi de Jesus, foi de quem estava constituindo a família, o dono da casa. É você que diz quem é que entra lá. É você que diz. É você que diz quem entra na sua casa. E não por um programa televisivo, não por levar uma Bíblia para casa, não por ligar um rádio numa emissora gospel. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de estilo de vida, de comportamento, de santidade, de comprometimento, de pessoas que vão olhar para você e vão dizer, eu vejo Deus na sua vida.